Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é um tema que é muito comum em nossas vidas, né? Que é um tema referente a parentes difíceis e desequilíbrios familiares. Será que a gente tem, nossa família, aí, algum parente complicado, algum familiar complicado? Vamos debater sobre isso também hoje. E hoje a gente conta então, com a presença da Lara, novamente aqui no nosso programa. Então, Lara, se apresenta para o pessoal aí, dê sua boa noite aí. Boa noite, Jefferson. Boa Boa noite noite. a todos que estão nos acompanhando aqui no Espiritismo na Prática. É um prazer sempre estar aqui, né, para a gente conversar e aprender junto, né? Que afinal de contas, quando a gente está aqui junto, né, mesmo que virtualmente, né, as nossas vibrações se entrelaçam ali e a conversa é muito boa, né? Então sejam muito bem-vindos mais uma vez. Isso aí, Lara. Então, para começar, então, vou fazer uma breve explicação. Eu queria trazer aqui 3 mensagens que é muito interessante para a gente começar a debater já o assunto, né? Então, essas mensagens, elas são 3 trechos, na verdade, do livro Sinal Verde, né, no capítulo 7, que é Parentes Difíceis, né? Nesse capítulo 7, eu separei, então, 3 mensagens que eu achei muito interessante a gente começar aqui o programa por elas aqui, tá bom? Então, primeira, muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em vidas passadas. A segunda mensagem, nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. E a terceira mensagem é: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos relaçam uns com os outros, sem justa causa. Então, a questão familiar, ela é também bastante complicada, né? Bastante complexa no seu intuito, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão familiar, né? Como que é constituir família, quais são os laços familiares uns com os outros, né? Seria interessante. É. Jefferson, eu queria começar logo assim citando Paulo, né? Porque Paulo Sim, tem uma frase, gente, que está lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,8, que para mim, com respeito à família, ela é essencial, porque Paulo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Gente, olha o cuidado que a gente tem que ter com a nossa família. Mas o que é família, né, Jefferson? A gente tem que primeiro entender o que é família, né? O conceito de família. Se a gente for olhar pela questão material, né, é só abrir o dicionário. Lá no dicionário, né? A louca do dicionário, adoro dicionário. Lá no dicionário vai estar assim: família é a organização social constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos. Só que o significado de família também pode abranger o conjunto de pessoas que são unidas por convicções ou por interesses, né? Independente da existência de ligação ancestral, né? De ser parente de sangue. Pela abordagem espiritual, aí já é um pouquinho mais diferente, né? Se a gente lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, no item 8 tem uma belíssima mensagem que é parentesco corporal e espiritual. E Kardec diz assim: os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo, porque o espírito procede do Criador, do Pai Celestial, né? E aí ele continua dizendo assim: o Pai não gera o espírito do Filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, né? Esse corpo de carne. Mas o pai, aí os pais, né? Devem ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral
para o fazer progredir. Então, gente, a gente já começa a perceber que a questão familiar é um pouquinho mais abrangente do que só essa ligação por afinidade ou ligação de sangue, né? A Joana de Ângeles, né, pela psicografia do Divaldo Franco, no livro SOS Família, é um belo livro, gente, né? Eu aconselho a leitura dele para quem quiser se aprofundar ali na questão familiar, né? Assim também como os livros de Emmanuel e de André Luiz também, que tratam da questão familiar de forma muito assertiva. Mas a Joana de Ângeles vai dizer assim, olha, a família tem as suas próprias leis que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Ou seja, ela diz que dentro da família, o que tem que prevalecer é o respeito mútuo entre os seus membros, né? Tem que haver harmonia. Só que muitas vezes não há, né, gente? Por quê? Porque nós vamos entender por quê. Calma que eu vou chegar lá. E o Emmanuel, livro Vida e Sexo, né, aí pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, ele diz assim: há, pois, duas espécies de família. Olha aí, ele já corroborando, tanto com o dicionário quanto com Kardec. Né? Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E aí o Emmanuel vai dizer que as primeiras, né, pelos laços espirituais, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma, né? Elas são duráveis, são famílias duráveis. E ele vai dizer, já as segundas, né, pelos laços corporais consanguíneos, são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Olha que interessante que o Emmanuel diz sobre as famílias. Então há essa diferença nítida entre a família espiritual e a família somente consanguínea. Mas de qualquer forma, o que acontece? O Emmanuel, ele explica que todas essas associações existentes, né, que a gente conceitua a família, né, todas essas que existem na Terra, claro, excetuando a humanidade como um todo, nenhuma talvez seja mais importante na sua função de educar e de regenerar o espírito, de retificar o espírito, que é a constituição familiar. A família é o alicerce da sociedade, né? Aí o Emmanuel vai dizer assim, olha, de semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo os vínculos de afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Olha que coisa maravilhosa que o Emmanuel diz. Duas pessoas, um homem, uma mulher, ligados pelos laços de afeto, se unem, têm os seus filhos, constituem o núcleo que é a base da sociedade, que é a família. Por isso a gente tem visto tanto ultimamente essa tentativa desesperada dos espíritos que querem atrapalhar a evolução da Terra, combatendo a família, combatendo o núcleo familiar, querendo a desagregação do núcleo familiar. Por quê? Porque como a família é o alicerce de toda a sociedade, quando você desagrega a família, você cria o caos. E isso é terrível para a humanidade, gente. Então,
nós podemos entender que a família terrestre ela é formada por agentes diversos, né? Por quê? Porque na família terrestre se reencontram afetos, desafetos, amigos, inimigos. Por quê? Porque é necessário fazer os ajustes e reajustes indispensáveis ante a lei de amor do Pai. Por isso é que a família consanguínea, gente, às vezes é tão difícil a convivência, porque nós temos no núcleo familiar o amigo, o inimigo, aquele que nós temos mais afeto, aquele que nós temos desafeto. Por que nós estamos tudo junto ali, no mesmo lugar? Para fazer os reajustes necessários. Porque muitas vezes eu fui pedra de tropeço para uma pessoa que vai precisar nascer muito ligada a mim, então vai nascer na minha família, para que eu faça o reajuste necessário. Então, nós temos que reconhecer que o agrupamento familiar ele vai evoluir sem parar. Né? E ele evolui para conceitos muito mais amplos da vivência coletiva, sob o imperativo, sob a força do aperfeiçoamento geral. Então, a família é como se fosse uma escola da alma, é uma escola para o espírito, né? A família, gente, o lar é uma organização de origem divina, divina. Por isso ela é tão importante e por isso ela é tão combatida por aqueles que se afinizam às trevas, né? Como a família tem origem divina, nós encontramos nessa organização, nesse núcleo, né, de pessoas unidas pela consanguinidade, os instrumentos que são necessários para o nosso próprio aprimoramento intelectual, afetivo, emocional, moral. Por quê? Porque assim a gente faz um mundo melhor. A gente conseguindo superar as dificuldades existentes no nosso núcleo familiar, a gente faz um mundo melhor. Né, Jefferson? É verdade, Laura. Tanto é que você abordou o tema aí, conversando com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, eu separei um trechinho aqui que eu achei interessante, que vai complementar aquilo que você abordou aí, né? Fala o seguinte assim, ó. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão do pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Isso vem muito ao encontro que você falou, né? Como a gente constitui nossa família, né? Porque a família, ele é um porto seguro, né? É a base de tudo, porque quando a gente nasce numa família, a gente acaba nascendo naquela família e a gente acaba assimilando todas as virtudes dos pais, os valores que os pais prezam, né? E, então, a família ela é uma primeira escola, né? Então, essa primeira escola que a gente tem aí como base, que vai nos angariar recursos, né, futuros para a gente poder formar ter essa formação pessoal, particular, né? Isso é muito interessante. E a gente vê muito nos livros do André Luiz, né, e também do Emmanuel, mais do André Luiz, na verdade, como esses espíritos trevosos tentam atacar as pessoas que estão dentro da família, que amam sua família, que se estruturam na família e tentam desagregar elas, né? Então, através influenciando um, obsedando o outro, assediando o outro, através de informações que tem na internet, né, que possa prejudicar a família, como também a questão dos vícios, né, pelos jovens, até pelos pais também, né, o uso das drogas, então tudo isso aí influencia na maneira como a família ela se porta, né. Então, a busca incessante do plano espiritual inferior é desequilibrar a família. Uma vez desequilibrando a família, não se tem ali um norte para caminhar, e acabamos, então, ficamos, entre aspas, assim, perdidos, né? E aí o plano espiritual inferior consegue atuar sobre nós, e a gente não tem aquele amparo, assim, familiar, né, paternal e maternal, que nos dá a linha
correta, linha reta, para a gente poder seguir o caminho aí. Então, eu acho que é muito interessante isso mesmo, Lara, que você abordou, e é engraçado que, né, que sempre temos algum familiar que é problema, né? Então, às vezes pode ser na parte da infância, às vezes é um irmãozinho que está lhe dando problema, dando dificuldade, né, para o pai e para a mãe, às vezes é a parte da adolescência, que é muito comum na parte da adolescência, temos, às vezes, adolescentes que são rebeldes, né? Isso faz parte, né? Tudo faz parte do processo, porque nós estamos despertando ali, né, uma parte de sexualidade, de afloramento de virtudes, né? E tem a questão também da glândula pineal, né, que vocês quiserem conhecer mais, né? Não, é a hipófise, né? Se quiser conhecer mais... Hipófise não, é epífise, né? Acho que é epífise, né, Lara? Agora vou ter que procurar aqui, porque eu também me confundi. Acho que é epífise, né? Desculpa, pessoal. Do livro Missionário da Luz, né? Que é muito interessante. Então, Lara, se você puder falar um pouquinho mais sobre como é constituir essas famílias, como que elas se constituem, como elas se formulam, se é antes da encarnação, se é a questão do passado, como é que a gente pode abordar esse tema aí? Jefferson, aí a gente tem que se atentar, né, para o que Paulo falou, né? Que eu citei lá no início, né? Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Por que Paulo diz isso, gente? Né? Por que essas palavras de Paulo têm como foco tanto a família consanguínea quanto a família espiritual, que é constituída pelos laços da fraternidade, do amor verdadeiro, né? O que acontece, gente? Nós precisamos cuidar dos nossos parentes, da nossa família, né? Independentemente de como esse grupo familiar vai estar organizado, né? Ele tem que ser considerado uma parte, né? Uma célula da família universal que é a humanidade, né? A família é o menor núcleo que corresponde ao maior, né? O micro que corresponde ao macro, né? A família é aquele círculo de convivência pequeno que na verdade ele reflete na humanidade, que é o macro como um todo. Então, se a gente entender essa questão, né, tiver em mente essa questão, nós vamos entender que os deveres e os cuidados que a gente destina à família consanguínea são tão importantes quanto os vínculos que a gente tem com a nossa família universal, gente. Qual é a nossa família universal? A sociedade, né, que a gente mantém ali à custa da união social. Né? Vou lembrar de Paulo, mais uma vez, que Paulo disse assim: porque nenhum de nós vive para si. Nós não vivemos exclusivamente para nós, gente. Nós vivemos e evoluímos nessa interação de uns com os outros. Né? Ninguém é uma ilha. Ninguém está ali sozinho, ninguém evolui sozinho. A gente só evolui nessa interação de uns com os outros. O homem é um ser social, né? E o Emmanuel, aí entrando nessa questão mais da composição da família, o Jefferson, o Emmanuel, ele tem uma frase que eu acho muito perfeita, porque ele fala que a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Ou seja, não existe acaso. Chico Xavier falava assim: você está no lugar certo, na família certa, que você precisa atuar para a sua evolução. Não tem acaso, gente. Cada um de nós está na família que deve estar, porque são reflexos do nosso passado, né? O que acontece, gente, é que assim, esses princípios sutis da lei cósmica de amor do Pai, elas funcionam inclusive nas ligações consanguíneas, né? Então, nem sempre os laços de sangue vão reunir os espíritos, ali, as almas que têm afinidades, né? Frequentemente ao contrário, né? Pelas imposições consanguíneas,
grandes inimigos, grandes desafetos são obrigados a viver sob o mesmo teto, na mesma casa, dividindo o mesmo espaço. Aí a gente vê, né? As dificuldades de relação da família, de irmão com irmão, de pai com filho, né? Pais e filhos, com tios, com primos. E, gente, muitos, aliás, né, nesse estágio evolutivo que a gente está, a maioria de nós está na família, né? Grande número de pessoas no grupamento familiar está ali porque são desafetos, porque são inimigos mesmo. E o Emmanuel diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Aí eu acho fantástico. Sabe por quê? Tanto que o Emmanuel ele usou essa frase, né? Não existe causalidade na parentela. Então, por que parentela é diferente de família? O Emmanuel vai explicar. Ele fala o seguinte: a família, ela é constituída por símbolo, como símbolo dos laços de amor eterno. A parentela é o cadinho de lutas, né? Por vezes muito difíceis, que nós devemos diluir as nossas imperfeições, dos nossos sentimentos e fundir cada membro ali da parentela na liga divina do amor e da eternidade. Então, gente, a família não é a parentela, mas a parentela, em algum momento, vai se converter em família. Superadas as dificuldades da parentela, ela vira família. Por quê? Porque se você supera as dificuldades de relacionamento, se você compreende a necessidade que você tem de amar o outro, aí você supera essas questões, você paga os débitos que você tem, e aí você passa a se ligar a essas pessoas por laços de amor verdadeiro. Então ela deixa de ser parentela para ser família. E eu acho essa definição do Emmanuel muito bacana, porque você vê, ele distingue família e parentela. Então, quem é a nossa família? São aqueles que são ligados a nós por laços de amor. Nem sempre na nossa família a gente consegue amar o irmão. A gente tem dificuldade de amar o pai ou a mãe, ou um tio ou um primo. Mas a parentela é esse caldeirão, né, de gente no mesmo lugar que precisa superar as suas dificuldades, precisa superar as suas imperfeições, as suas aversões de sentimento, de emoção. Né? Isso é muito interessante. Então, os membros da família, eles são naturalmente impelidos pelas causas do passado a se reunir no presente. Gente, tudo está sob a égide da lei de causa e efeito, né? Então, é indispensável que a gente entenda isso. Para quê? Para que a gente possa pagar os nossos débitos com alegria, sem reclamação, sem vitimização, sem rebeldia, né? Porque a gente pagando com alegria esses débitos que nos ligam uns aos outros pelos laços da família consanguínea, nós vamos liquidar as nossas dívidas, não só para com esses espíritos que são nossos parentes nessa encarnação, mas também para com a humanidade. Por quê? Porque o que acontece na família reflete na humanidade, gente. Tudo que acontece no microcosmo reflete no macrocosmo. Então, se eu consigo superar essa questão de desavença, desafeto, desamor com os parentes, com a parentela, eu vou estar também contribuindo para a melhoria da sociedade como um todo. Então, não adianta, gente, não adianta fugir dessas pessoas que são nossas credoras, né? E que estão ali respirando o mesmo ar que nós no mesmo teto, né? Sob o mesmo teto. Não adianta fugir, não adianta esconder debaixo da cama, dentro do armário, não adianta.
Nós temos que resolver essas questões, né? Por quê? Porque o tempo é implacável, gente. Demore o quanto for. Pode ser nessa encarnação, na outra, na outra, na outra. Você pode teimar o quanto você quiser. Mas o tempo é implacável. Pode demorar séculos e séculos, mas ele vai nos constranger a liquidação de todos os compromissos do passado. Uma hora você vai ter que se reajustar, né? E aí, eu sempre me lembro, quando eu falo disso, de Jesus nos orientando, né? Nos advertindo. Concilia-te com teu inimigo enquanto está com ele no caminho. Por quê, gente? Porque depois pode ser que a gente vai demorar muito tempo para ter oportunidade de liquidar esse débito. Pode demorar muito tempo e você não vai ficar livre dele, você vai ter que se reajustar, você vai ter que pagar, você tem que liquidar essa dívida. Então é melhor a gente compreender logo que é preciso que a gente se reajuste com a nossa família do que a gente deixar isso para depois e aquilo vai ficar ali nas teias do tempo, do destino, até que você resolva, né, parar de rebeldia e fazer o devido reajuste. Então, a família é um grupo de pessoas reunidas com a finalidade de se ajudarem, né? São espíritos que devem aprender a amar e a perdoar na convivência diária. E isso é o mais importante, porque na maioria das vezes, gente, a gente não encontra essa harmonia na família. É muito difícil ter uma família harmoniosa, né? As famílias geralmente elas são marcadas ali por conflitos frequentes, por brigas entre irmãos, separação dos pais, discussões, né, entre sogra e genro, né, aquela confusão toda. As famílias abandonam seus idosos, né? E aí, muita gente fica assim, nossa, por que fulano separou, né? Parecia que vivia tão bem. Nossa, você viu o que aconteceu com outra? Abandonou os pais, botou os pais no asilo, né? Por que isso acontece, gente? Porque falta o entendimento dessa problemática da família sob a ótica espiritual. Porque na maioria das vezes, né, na maioria desses casos, esses relacionamentos conturbados são de espíritos que se prejudicaram uns aos outros em reencarnações anteriores, né? Foram inimigos e agora eles estão se reencontrando. E estão unidos não pelo afeto, não pela afinidade, mas eles estão unidos para que eles tenham a oportunidade bendita de reconciliação, para que eles enfrentem as dificuldades para se harmonizarem. Por quê? De forma até inconsciente, eles guardam a mágoa do passado. Nós guardamos, gente. Inconscientemente, a gente às vezes sente aversão de uma pessoa sem nem saber por quê. Quando isso acontece, você pode ter certeza, você tem um débito com aquela pessoa é sua credora, você tem que se reajustar com ela, tem que superar essa questão, né? Daí acontecem tantas desavenças, né, Jefferson, que perturbam tão facilmente a vida familiar, né? É verdade, Lara. E muito interessante o que você falou, né? Você abordou referente à questão familiar, né? Das desavenças, né? Realmente, muitas das desavenças vêm do passado, né? Não necessariamente do presente, mas do passado. E que é a oportunidade que Deus nos dá de a gente se reajustar, de a gente poder... Porque, assim, o intuito de Deus é trazer sempre o amor, né, entre duas pessoas, entre o relacionamento de duas pessoas. E esse relacionamento não necessariamente é pai e mãe, filho e filha, pai e filho, filha e mãe. Não, pode ser entre primos, né, entre tios, né? Então, em geral. Então, o intuito de Deus trazer uma pessoa para dentro da família é que a gente se ajuste com ela, e se a gente não tem nenhum débito com ela, que a gente amplie, né, os laços afetivos que a gente tem com ela. Então, isso é algo muito interessante. E acho que assim, tem um texto aqui do Sinal Verde também, né, capítulo 6, Experiências Domésticas, do André Luiz, né? Fala o seguinte aqui, ó. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro, né? Isso é muito verdade, porque a gente acha, nossa, eu tô aqui preso nessa família, que tem outra família, que tá lá com... A família do meu amigo é muito boa, a minha não é. Então, tem pessoas que ficam, né, divagando, né?
e tentando achar uma solução, como ela pode fazer com que a família dela seja igual do seu amigo, ou igual de um primo, de um outro vizinho e tal. Então, eu vejo muito isso. As pessoas acabam me consultando, né, no Instagram, eu sou infeliz com a minha família, aí eles perguntam, qual que seria a sua família ideal? A família ideal seria do meu amigo, do meu parente, do meu fulano, ciclano. E não é assim, a gente está aqui sempre para buscar reajuste, né, buscar aprimorar os laços afetivos que a gente tem com aquela pessoa. E, e outra coisa que também tem no capítulo 7 desse mesmo livro, Sinal Verde, de André Luiz, é o seguinte: o parente problema é sempre um teste que, com que nos examina a evolução espiritual. Realmente. Às vezes a gente é colocado numa família que a gente não tem muita compatibilidade com ela, mas isso não quer dizer que a gente não esteja ali tentando ser aprovado, né, ser testado por Deus. Até porque eu percebo isso, a gente tem um grupo familiar que estão muito unidos entre si, mas entra aí um espírito, né, que reencarna ali na família, que não tem nenhuma compatibilidade com a família. É totalmente contrário àquela família. E por que isso acontece? Ou para ensinar esse espírito que entrou, a bondade, a afetividade, o relacionamento amigável, ou é para pegar esse espírito que entrou e ensinar esse grupo familiar, para o mesmo sentido, mesmos objetivos, né? Então a gente vê ali pais, um exemplo, né? Um pai e mãe e dois irmãos que não se gostam, entre si, só dá bagunça, dá briga. E entra um espírito que começa já começa a crescer, começa já a ajudar com as pessoas, começa a unir elas, a fazer se entender, tem paciência um com o outro, isso é muito bacana, né? E tem outro trecho aqui da abordagem, agora pelo Neil Russo, no livro Jesus no Lar, que eu acho que é muito interessante, né? Que qual que é o nosso ideal? A paz mundial. Espera aí, vamos lá. O que é a paz mundial mesmo? O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante. E isso é verdade, né? Isso eu vejo a gente quer paz, a gente quer ter união, quer ter a harmonia no mundo, mas tudo começa dentro da família. A caridade, o amor, a perseverança, a paciência, tudo começa na família, porque é a família que é o grupo principal. Então, se você quer ser caridoso com alguém, comece com a sua família. Você quer ajudar, estender a mão para uma pessoa, comece com a sua família. Quer amar alguém? Ame sua família. Não tem paciência com os seus vizinhos, com seus colegas de trabalho? Tenha paciência com a família, que você vai começar a se educar e começar a aprimorar até chegar no laço, na amplidão da família, dos colegas de trabalho, da sociedade em si. Então, isso é muito interessante, na mesma hora. Você colocou 2 pontos, Jefferson, que são cruciais. Primeiro é o seguinte: a gente sempre quer o do outro. Ah, não, minha família não é ideal, a família de fulano é ideal. Mas a gente se esquece de analisar com mais profundidade essa questão. Por quê? Porque as aparências enganam. Às vezes, aquela aparente felicidade, aquela aparente harmonia no lar, não é tão assim. Quantas vezes a gente vê ali um pai de família, né, que conversa com a gente ali calmamente, né, com aquela voz adocicada, mais longe de todo mundo, quando está só a família dentro de casa, a voz troveja, né, de irascibilidade, de raiva, de ódio. Então não é assim, gente. Não vamos olhar para o outro querendo aquilo que você acha que é bom. Não. Conserte aquilo que está na sua família. Seja você o primeiro a fazer o movimento de se melhorar, porque quando a gente se melhora, o nosso entorno se melhora junto, né? E o outro ponto interessante que você colocou, né, e o Lúcio é fantástico, né? Porque é exatamente isso. Aquilo que é no micro é no macro, ou seja, quem é o nosso parente, quem é o nosso próximo mais próximo?
É o nosso familiar, gente. É aquele que está dentro de casa. É aquele que vive sob o mesmo teto. Se eu não for caridoso com ele, se eu não for fraterno com ele, se eu não for amoroso com ele, se eu não aprender a perdoar com ele, como é que eu vou fazer com os de fora se eu não faço dentro da minha própria casa? Né? E essa questão do mundo ela é muito interessante, né? Porque a gente vê que o mundo está passando ali por um período tão frenético de mudança, né? São momentos de pressão que a gente está vendo, de tensão, né? E nós vemos que muitas vezes, né, a gente fica coado frente a esses problemas de tantas matizes, né, de tantas procedências, e isso afeta o nosso equilíbrio emocional. Se afeta o nosso equilíbrio emocional, afeta as nossas relações familiares, porque elas ficam ressentidas ante o desequilíbrio nosso, né? E ficam ressentidas também com essa velocidade dos acontecimentos, né? Então, o que, que acontece? Eu preciso ser um ponto de equilíbrio para minha família, independente de qual posição eu ocupo na família, se é pai, se é mãe, se é filho, se é tio, se é avô, não interessa. Eu preciso me melhorar para ser um ponto de equilíbrio na minha própria família, né? É muito fácil a gente perceber isso, né? Antes da pandemia, a gente tinha escassez de tempo para tudo, né? Para a família, né? Para os filhos, porque era tanta coisa para fazer, né? Era casa, trabalho, escola, sempre tinha uma desculpa para deixar para trás, né? Os filhos, a família. Aí a convivência sadia, né, se perdia no tumulto dos dias. Né? Muitas vezes faltava o diálogo, né? Era cada um com as suas próprias preocupações, né? Chegava em casa, nem sentar à mesa para jantar, para fazer uma refeição, não fazia, cada um ia para o seu canto, celular, computador, fazendo cada um a sua coisa ali. Aí veio a pandemia. Aí todo mundo foi obrigado a ficar em casa. E aí, gente, nessa convivência forçada, muitos de nós descobriram que essa convivência com a família era extremamente difícil. Quantos divórcios não aconteceram? Né? Quantas situações difíceis não começaram a acontecer dentro do seio familiar? Quantos problemas afetivos não afloraram por conta dessa convivência forçada? Porque o foco virou sua casa, virou seus filhos, virou sua esposa, seu marido. E a gente não tinha noção do quanto era difícil essa convivência, porque a gente era cheio de desculpas, né? Não, agora eu não posso porque eu tenho que trabalhar, agora eu não posso porque eu tenho que arrumar a casa, agora eu não posso porque eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer o dever de casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a convivência afetiva, gente, ela é responsável por grande parte dessa problemática familiar, né? A gente precisa se lembrar que os desequilíbrios morais que nós enfrentamos, eles resultam do nosso passado sombrio, em que nós erramos muito. E eles vão ressurgir no nosso universo familiar, né? Como? Através de traição, de filhos problemáticos, de filhos envolvidos com drogas, né? Como o Jefferson disse, com a sexualidade descontrolada, com a necessidade de dominação, né? Às vezes é a mulher querendo dominar a relação, ou é o homem querendo dominar a relação familiar. É a superproteção de alguns pais em relação aos erros e equívocos dos filhos. Gente, isso é tão sério, mas tão sério, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E se nós comungamos com o erro dos filhos sem a devida correção, se nós somos ferramenta de descaminho para os nossos filhos, gente, o preço é muito alto a pagar. Quer ver? Chega o seu filho da escola em casa com um lápis de cor que não é dele. Aí você vira e fala assim: não, 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 deixa isso aí, deixa para lá, não fala nada e pronto. O que o seu filho está aprendendo? Que ele pode fazer o que ele quiser, que não tem consequência alguma. Qual seria o correto de você fazer? Ou
Pedrinho, vem cá, vamos lá na escola agora, bota a criaturinha dentro do carro, faz ele devolver lá para a professora, lá para a direção, fala, isso aqui não é meu, eu peguei inadvertidamente, tem que achar o dono. Aí você está ensinando para o seu filho que ele não pode pegar aquilo que não é dele. E que tem consequências se ele pegar. Ele tem que ir lá e reparar o erro. Essa é a função dos pais. Encaminhar os filhos bem encaminhados no caminho ético, moral, intelectual, emocional, espiritual. Então, gente, isso tem consequências desastrosas, porque você está influenciando na evolução daquele espírito que você deveria orientar. Aí você está descaminhando ele. Olha que grave é isso. Então, isso vai abalando o alicerce familiar, que tem que ser pautado não pelo desequilíbrio, mas pelo equilíbrio, né? O Jefferson citou aí o livro Sinal Verde, né, do André Luiz, pela psicografia do Chico, e essa mensagem, Parentes Difíceis, no capítulo 7, todo mundo devia ler, todo mundo. Né? Eu vou repetir aqui o que o Jefferson disse. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Tudo está certinho, gente. A gente está na família que a gente deveria estar. Né? Aí o André Luiz fala assim: o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Então, aquele filho que, às vezes, por mais que você oriente para o bem, passa a roubar, passa a ter uma vida de crime, esse parente problema, ele é um teste para você. Aquele que se descaminha pelo uso de droga. Então, gente, essa parentela é nossa para a gente cuidar e superar as dificuldades. Né? A gente tem que se atentar, muitas vezes, né, Jefferson, para o fato de que aquele parente difícil, aquele parente complicado que está na nossa família, ele traz com ele marcas profundas de sofrimento e, às vezes, até mesmo de uma deficiência, de uma doença, que foram impostas por nós mesmos em outras oportunidades, gente. E aí a gente não pode exigir dos nossos familiares um comportamento que seja igual ao nosso. E aí eu vou abrir um adendo aqui, né? Nem dos nossos familiares, só de qualquer pessoa. Por quê? Porque cada um de nós, eles se caracteriza pelas vantagens ou pelos prejuízos que nós vamos acumulando no nosso próprio espírito através das diversas experiências que nós vamos vivendo. Então, o que acontece com esses parentes difíceis? Não adianta você afastar da sua convivência aquele parente de trato difícil, que é irracível, né? Aqui em Minas a gente fala que é bronco. Não adianta. Sabe por quê? Porque a gente precisa quitar os nossos débitos com eles, porque esse foi o motivo para a gente nascer na mesma família. Caso contrário, gente, a gente só está aumentando os nossos débitos. Né? Quantas vezes a gente vê na família ali aquele tio que ninguém quer chamar para festa, que ninguém quer conversar, né? Que todo mundo, ai meu Deus, lá vem o chato. Se você enxerga chatice nele, é porque você tem a chatice dentro de você, tá? Sinto te informar. Porque a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar assim, nossa, lá vem aquele chato, lá vem aquele ignorante. Cuidado, porque você está olhando no espelho. Você está olhando no espelho. Então, a gente tem que tem que prestar muita atenção nisso. E também tem a questão, igual eu falei, né, daqueles parentes que nascem, às vezes, com uma deficiência, com alguma doença, né? Essas doenças que são difíceis, né? Um autismo,
uma deficiência mental, alguma necessidade especial, né? Aquele parente que demanda cuidado o tempo inteiro, né? Por uma questão de saúde. Então, o André Luiz, ele nos alerta, viu, gente? Quanto a isso, ele fala assim, olha, não tente descartar os parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Então não adianta, gente. Não adianta fugir do reajuste, porque ele vai nos realcançar, ele vai nos alcançar a qualquer momento. E quando a gente toma essa postura de afastar aqueles parentes que são difíceis a nós, aí, gente, a gente está aumentando o nosso débito. A gente não está deixando estagnado, não. Nós estamos aumentando o débito, né? E eu acho, sabe, Jefferson, que é nessas provações, né, nesses conflitos familiares, né, que acontecem no nosso lar terreno, que nós estamos pagando. Na maioria das vezes, né, a gente está quitando esses débitos igual carnê de compra de eletrodoméstico, né? Você paga as prestações pela misericórdia divina, gente. Porque se a gente for pagar tudo de uma vez, a gente não dá conta. A gente não dá conta de se reajustar, de reajustar todos os débitos de uma vez. Então é a prestação mesmo que a gente vai, né? A gente contrai as dívidas por atacado, mas paga a prestação. É assim que funciona. Então a gente não pode deixar de lado aqueles parentes que às vezes num determinado momento da vida também tem esse caso, né, Jefferson? Que às vezes tem um parente que está passando dificuldade, está passando ali por um momento tempestuoso na vida dele, né? E aí a gente fala, nossa, lá vem eu trazer problema. Oh, gente, o ser humano é muito bacana, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem que respeitar esses nossos parentes, né? Às vezes são entes queridos até, mas estão passando um problema e a gente já começa a achar ele chato, né? Que só traz problema e não é assim, né? Quando a pessoa está passando por tempestades íntimas, na vida íntima, a gente tem que ajudar, mas sem querer que o outro fique te contando a vida íntima dele, porque muitas vezes é assim, né? Me conta o que está acontecendo, que aí você sai espalhando para a família inteira, né? É um negócio de doido. Gente, não é lícito a nenhum de nós adentrar a intimidade do outro. Então, ajuda sem ficar perquerindo o outro, sem ficar fazendo pergunta demais. Ajuda. Ajuda por amor de ajudar, né? É claro que a gente espera que cada um de nós, né? A gente espera isso até da gente mesma, que a gente vença as tribulações por nós mesmos, né? E a gente não gosta que ninguém fique interrogando a gente quando a gente está passando por um problema. Por que você está passando? Ah, porque você fez isso, né? A gente já vai logo apontando todos os dedos da mão, né? Mas, gente, isso são perguntas fora do tempo. A gente não precisa disso para ajudar o outro. Porque a gente não gostaria que as pessoas fizessem isso com a gente. É só a gente se colocar no lugar do outro. Falta isso também, né, Jefferson? Então, Empatia, né? ué. A gente tem que compreender que no mundo físico nós somos sempre impelidos a seguir adiante. Adiante. Às vezes por caminhos espinhosos, cheios de pedra, mas que são caminhos necessários a percorrer para nosso próprio benefício, gente. São experiências e a gente tem que aprender com elas. Muito bom, Lara. E complementando a questão que você falou sobre o pai e a mãe, né, que cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais, eu acho que é muito interessante que a gente tenha responsabilidade, porque se os pais, ao gerar a gente, ao criar a gente, né, desde a infância até a adolescência ali, suando o trabalho, se dedicando à sua família, fazendo bem, trazendo a comida, o alimento, os recursos que são necessários, essenciais, como a roupa, né, a água, a luz,
o material escolar. Tudo isso aí são questões que a gente tem que pesar na nossa vida. Por quê? Quando lá na frente eles forem idosos e precisarem da gente, agora é a vez da nós cuidarmos deles, ou seja, a gente retribuir todo o esforço, todo o empenho que eles tiveram conosco lá na parte da infância, da adolescência, a gente tem que retribuir para eles. Por quê? Porque não acho justo, na minha opinião, que a gente, pai e mãe, passem dificuldades por causa de nós, dando o bom e o melhor para a gente, naquilo que eles podem, nessas possibilidades. E a gente, lá no futuro, né, quando estiverem velhos ali, estiverem já com alguma doença, ou estiverem cadeirante, ou com Alzheimer, alguma coisa, a gente não retribui o amor e o carinho e a atenção que a gente recebeu deles na período da infância. Eu não acho justo isso. Acho que justo que a gente tem que retribuir sempre. A gente se colocar no lugar deles. Por exemplo, eu sempre uso a empatia, né? Sempre procuro usar a empatia com as pessoas. Se eu hoje estou bem, eu sei que estou bem de saúde, tem alguns probleminhas ou outros, mas a gente está bem de saúde. Lá na frente, se eu precisar de ajuda, quem que vai me amparar? Quem vai me amparar vai ser os filhos, vai ser as pessoas que gostam de mim. Então, acho que nós temos que retribuir, temos que fazer um esforço para poder retribuir todo o trabalho que o pai e a mãe tiveram conosco no passado. Então, isso que você colocou também sobre colocar o idoso numa casa de repouso, eu também não acho justo. Por quê? Porque as pessoas, o pai e a mãe, eles querem estar com você, eles vão se sentir muito melhor com você e vão estar muito melhor, bem assessorados com você do que com as pessoas estranhas que ele talvez não reconheça. Tem Alzheimer, tem alguma doença que ele não consegue fixar na memória, né, as pessoas que estão à sua volta. Então, ele vai ficar ali chateado, porque é uma questão que se o pai, o velho, né, a velhinha, não tiver filho, não tiver ninguém familiar que possa amparar eles, tudo bem. Mas, tendo filhos, acho que é obrigação do filho, na minha opinião, cuidar do pai e da mãe, assim como eles cuidar de você, né, na sua infância. Então, eu penso nisso, né, então, referente a isso, Lara, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como que nós, espíritas, agora como espíritas cristãos, como a gente pode fazer com que essa problemática familiar, esses desafios familiares, a gente possa enfrentá-las de maneira cristã e evangélica. Cultivando a paz, cultivando a paciência, tendo amor. É assim que a gente faz. A gente supera essas rusgas familiares, nessas rusgas domésticas, né? Porque, gente, às vezes, um pequeno desentendimento, uma pequena rusguinha doméstica ali, pode ser um nascedouro de rixas muito aguerridas, muito extensas, aversões desastrosas. Vocês querem ver? A gente tem que aprender a ouvir o outro sem ficar contradizendo. Por quê? Dentro da família ali, às vezes o que acontece? Está tendo uma conversa, aí um diz uma coisa, você quer logo contradizer o outro. Não, porque não é assim, que não sei o quê. Para com isso. Silencia por um momento, depois você chega perto do outro e fala assim: olha, vamos esclarecer aqui, porque eu acho que eu não entendi direito o que você falou e que eu penso de outra maneira, mas vamos conversar aqui para a gente, né? Tem um momento adequado para você fazer isso. Não é você querendo criar uma contenda ali. Se você agir dessa forma, silenciando, e depois procurando o outro para esclarecimento, isso é sinal de compreensão. Isso é sinal de sabedoria. Isso é sinal de tolerância. Né? Às vezes, também, como eu disse, né, da questão dos filhos, da criança, a gente tem que aprender dentro da família, auxiliar a criança, mas não é só falando sim para ela, não. Não é só fazendo a criança sorrir, não, gente. A criança tem que passar pelos problemas, ela tem que ir compreendendo a cada passo que ela dá que a vida tem as suas dificuldades, que às vezes a vida fala não para a gente. Então, nós também temos que falar sim e não, tem que estabelecer limite. Não, a criança não pode tudo, não, gente. A gente está vendo hoje aí famílias que criança manda. Quem é criança para mandar? Qual a maturidade que ela tem para mandar? Qual a maturidade que a criança de 8, 9 anos tem para decidir alguma coisa? Cada coisa no seu devido lugar, ué. A gente está vendo essas situações desastrosas
né? Principalmente nos Estados Unidos, agora no Brasil também começou com essa onda da criança com 8, 9 anos, 10 anos, que naturalmente tem a curiosidade sobre a sexualidade, começa a apresentar algum tipo de dúvida, porque é natural. Todos nós passamos por isso. Aí não, aí já vem um logo falar assim: não, não, é porque isso é um problema de gênero. Você é menina, mas você não é menina, você é menino. E aí, lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Uma imposição à família de que a criança tem que fazer uma cirurgia de uma transição de gênero, até cirúrgico. Gente, o que é isso? A criança tem maturidade para isso? Óbvio que não. Então, a gente tem que encaminhar os nossos filhos, educando eles, instruindo no caminho do bem, no caminho da verdade, tanto intelectual, emocional, espiritual e moralmente. Ó, onde que nós estamos com a cabeça, gente, como humanidade, de fazer um negócio desse? Que coisa mais temerária, né? A gente precisa ficar também, Jefferson, evitando criticar, sabe, aquele detalhe, aquele pormenor que é menos agradável no nosso ambiente familiar, né? Porque tem gente que tem essa mania, porque fulano vive fazendo isso, o meu filho vive fazendo. Para com isso, gente. Você não tem que ficar falando da sua intimidade, não. A gente tem que cooperar em silêncio para que essas questões que são desagradáveis sejam superadas e desapareçam. É preciso que a gente aprenda a silenciar nas questões que são mais críticas, mais cruciais na família. Por quê? Porque às vezes você vai estar impedindo uma explosão de conversa inútil e ofensiva, né? Quantas vezes está ali sentada ali as pessoas, aí você toca num ponto que é sensível para o seu familiar. Aí pronto. Aí já vira um inferno na Terra, né? Porque aí é briga para todo lado. Para que isso? Aprenda a silenciar, gente. Para de reviver os maus entendidos. Tem gente que fica fazendo isso o tempo inteiro em família. Não, porque você fez aquilo outro. Para com isso, gente. O erro tem para ser perdoado, para ser esquecido, ele precisa ficar no passado. Se você fica trazendo ele à tona o tempo inteiro, ele jamais vai ser esquecido. Aí você só está criando contenda de novo. Não é assim. Quantas vezes também a gente tem o hábito de gritar, né, na nossa família, né? Uma gritaria louca, né? É diferente de casa de italiano, viu, gente? Que italiano fala alto normalmente, né? Meu marido, quando ia na minha casa, quando a gente começou a namorar, minha família né, meus avós são italianos. Então, gente, é uma falação sem noção e tudo na cozinha. Tá? Italiano só resolve as coisas na cozinha. E aquele falatório, não sei o quê. Isso não é gritar. Isso é falatório próprio do italiano. Mas o grito, aquela questão de você ficar gritando com o outro o tempo inteiro, aprende a conversar baixo, no tom adequado. Né? A gente precisa respeitar, gente, os parentes que se ligam a nós nas experiências do lar, né? Da nossa família. Porque se a gente aprender a respeitá-los, esse é um modo valioso da gente se preservar desses desajustes que são desnecessários. É isso que a gente tem que fazer, Jefferson. Lá no livro Calma, o Emmanuel tem um texto belíssimo que chama Rusgas Domésticas. E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, porque ele diz assim: não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma começa em ti mesmo. Então, gente, sempre é em nós, a primeira corrigenda é sempre em nós mesmos, né? Sempre em nós mesmos. Porque, gente, a nossa família no mundo, na grande maioria das vezes, não é jardim de flores, não. É espinheiro de preocupação, de angústia, e que nos pede muitas vezes sacrifício. Sacrifício de nós mesmos em função do outro. Então, acontece assim, cada um de nós
Claro, a gente necessita de ter firmeza nas nossas atitudes, né? Até mesmo para a gente poder temperar e equilibrar a nossa própria afetividade, a nossa própria emotividade, porque muitas vezes a gente é igual manteiga derretida, né? Então a gente precisa mesmo de um certo componente de firmeza nas nossas atitudes, né? Porque senão nós não vamos conseguir sarar as feridas do nosso ambiente familiar, gente. Não vamos, não é com o chicote da violência e nem com o remendo do desleixo, do deixa para lá, que a gente vai consertar as coisas, não. É com bom senso, com firmeza, mas também com amor, né? Vou lembrar de Paulo de novo, gente. Outra vez, não me canso de lembrar de Paulo. Se nos falha o cuidado para com a própria família, nós mesmos estamos negando a fé. E isso não pode acontecer. Lá no livro Fonte Viva, o Emmanuel tem um texto muito bonito que chama Parentes, e que ele fala assim, é tão bonito que o Emmanuel fala que os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, é por isso que a gente precisa ajudar uns aos outros, através de cooperação, através do amor, através do carinho, né? Através da firmeza também. Né? Para quê? Para que a fraternidade, o equilíbrio, a harmonia se instale no nosso lar, na nossa família. E como que a gente faz isso? Gente, a gente precisa adestrar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão, a nossa bondade, disciplinar essas questões. Porque aí a gente vai chegar no fim da nossa encarnação, nós vamos olhar para o que a gente fez e falar assim: venci esse desafio. Tem coisa melhor do que isso. Passei por essa experiência e consegui quitar o meu débito. Se a gente já fez errado para trás, começa hoje. Começa hoje a ter mais paciência, a ser mais equilibrado. Ah, Lara, mas isso é difícil? É mesmo. Quem disse que é fácil, gente? Ninguém falou que é fácil, não é difícil. É por isso que precisa de esforço e disciplina. Mas a gente precisa começar. Não adianta a gente só ficar falando, ah, mas é difícil, é difícil. Começa. Dá o primeiro passo. E aí, você vai dando outro, e mais outro passo. E aí vai virando hábito você agir com mais compreensão, com mais tolerância, com mais amor. É hábito. A gente se habitua a agir dessa forma. Mas a gente precisa começar, né, Jefferson? Exatamente, Lara. Muito boa sua explanação. E complementando o que você falou, né? Temos aqui uma mensagem de André Luiz na Agenda Cristã, capítulo 38, cujo o título é Não Entregue o Seu Dia. Fala o seguinte aqui, ó, interessante essa abordagem do André Luiz. A sua irritação não solucionará problema algum. Não estrague seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Ou seja, a gente tem que aprender, como a Lara falou, ter paciência, saber entender, compreender que a pessoa que está ali, às vezes, chateada, irritada, que quer brigar conosco, né? Quer criar uma situação que nos desagrade, que queira gerar um conflito, a gente tem que manter a paciência, tem que ter empatia pela pessoa, porque assim, ó, a pessoa está com um problema por causa disso, que está com um desafio no trabalho, que está com problema financeiro na sua casa, então a gente tem que pensar nisso também, porque às vezes a questão da irritabilidade é uma questão mais espiritual do que íntima, né? Espiritual íntima nossa, do que a gente colocar a culpa no outro, né? Porque as pessoas, o fulano me irritou, o ciclano me irritou. Não, quem se irritou não foi o fulano, não foi o fulano que te irritou, foi você que se irritou com ele. Você deu o poder dele atuar sobre você e você se deu o poder de retrucar, de reagir. Então, se a gente reagir de maneira mais concisa na questão de ter mais paciência, ter tranquilidade, serenidade, aí sim,
a gente está atuando como cristão, como Jesus nos pediu. Perdoai 77 vezes 7. E é isso que a gente tem que fazer. Então, é muito bom isso que você falou, Lara. Eu acho que isso dá muito a entender como a gente tem que atuar com nossos familiares, quando a gente não tiver paciência, como atuar quando eles forem os autores de criação de problema, né? E a paciência é a virtude que a gente tem que buscar. Tendo paciência, a gente desperta ali a humildade, desperta outras virtudes, outros valores, né? Que é muito interessante. E para a gente, então, ir para a parte da final do programa, isso é interessante, Lara. Deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci de falar e eu me lembrei agora, que é o seguinte, que você falou espiritual aí, eu lembrei. Gente, a nossa espiritualidade também é fonte de conflito, viu? Sabe por quê? Porque na nossa manifestação de espiritualidade, dentro do nosso seio doméstico, do nosso lar, pode acontecer conflito, né? Quantos a gente não vê aí, né? Quantas pessoas não se queixam de, às vezes, uma oposição até sistemática dos parentes diante da sua manifestação de fé, né? A gente fala assim, lá vem o beato, lá vem ele com essas ideias aí. Então, isso também é fonte de conflito. E sabe por quê? Porque quando nós nos propomos a seguir Jesus, é preciso que a gente abandone essa esfera de maledicência, de incompreensão, de intolerância dos nossos parentes. Aí eu vou falar igual o Emmanuel, da nossa parentela, né? Porque o nosso familiar, que são os laços de amor, eles não fazem isso, mas a parentela faz, né? E a gente precisa pautar, então, os nossos atos na execução do dever a ser cumprido, né? Para conosco e para com a espiritualidade, sem esmorecer, gente, na exemplificação, né? Porque a gente às vezes prega tolerância, e alguém vem falar com a gente já despeja cobras e lagartos em cima do outro, né? Não é assim. É pela nossa exemplificação de compreensão, de pacificação, de tolerância, né? Porque só assim nós vamos conquistar o direito de participar da maior família, que é a família de Jesus. Isso aí. E acho que é interessante também, né, Lara, que você comentou, que tem até aqui um texto aqui que eu quero procurando aqui, né, para falar, que é aqui, ó. É do Sinal Verde, capítulo 3, no recinto doméstico. Antes de falar do trecho, você convidar vocês a estudarem essa obra Sinal Verde, do André Luiz, principalmente o capítulo 3 ao 11, que reflete o tempo que a gente está falando hoje, né? Da família, do grupo familiar. Então, vamos lá, então. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. E isso é interessante, porque a gente procura no outro os defeitos. Quando o outro tem um dote, tem uma virtude superior à nossa, a gente acaba ficando com ciúme, com inveja. Isso nos faz repelir essa pessoa. Ah, não, essa pessoa aí, ela é muito exibicionista, ela é muito pompuda, né, muito narizinho para cima. Às vezes o chato é nós mesmos, como a Lara falou. Nós somos chatos. A gente quer ver a chatice do outro, mas o verdadeiro chato é nós mesmos, né? Isso eu acho muito interessante, né? Eu vejo isso, às vezes eu me pego assim, pensando, né? Nossa, como é que a pessoa é chata, mas pensando, poxa, chato sou eu, não é a pessoa. A pessoa tá vendo essa vida normal, eu tô sendo chato, entendeu? Isso é muito comum, né? É muito engraçado essa situação. Então, Lara, para a gente poder. Porque eu tenho, assim, conteúdo aqui para falar mais uma hora, mas vamos Com o certeza. tempo aqui, né? Teremos uma outra oportunidade futuramente de falar sobre esse tema, né? Então, Lara, eu gostaria que você finalizasse o nosso programa de hoje, falando como que a gente pode fazer para poder trabalhar com os adolescentes ou com os pais que são viciados, seja de drogas, seja de vício, bebida. Como é que essa problemática dentro da família? Como que a gente resolve essa questão? É uma questão muito complicada, viu, Jefferson? Mesmo porque é, são espíritos que vêm com essa facilidade, né, para o vício.
de outras encarnações, né? E é difícil, porque o que, que acontece? Às vezes o pai e a mãe são viciados e tem ali um filho, um bebezinho, e o que, que acontece com aquele bebê? Ele é ali deixado de lado, os cuidados são precários, né, com aquela criança. Então, assim, gente, a questão do vício, ela tem que ser combatida na sociedade, sim, com toda certeza. E também tem que ser combatido, mas tem que se dar suporte à pessoa, e não só suporte material, não. Suporte emocional, suporte espiritual, né? Porque a questão do vício é mais espiritual do que tudo. O que, que acontece com o vício, gente? Vamos supor o alcoolismo. A pessoa começa bebendo. Bebe, vai um dia no botequim, bebe uma dosezinha ali de cachaça antes de ir para casa. Daqui a pouco, ela tá bebendo 2 todo dia. Passa para 3, para 4. Aí daqui a pouco bebe uma garrafa inteira. Não consegue nem chegar em casa, dorme no caminho. O que, que acontece? Por que, que há esse aumento no consumo desse entorpecente? Porque o álcool é entorpecente também, né? O que, que acontece? Os espíritos que desencarnam e que eram pessoas que tinham vício, quando você desencarna, o vício fica pior, muito pior. Então, esses espíritos se aproximam do encarnado para quê? Para sugar esse fluido do álcool, da droga. E aí é por isso que a pessoa vai criando resistência. Por quê? Porque ela não está consumindo sozinha, gente. Ela está consumindo e os companheiros espirituais também estão consumindo. É por isso que se antes ela tomava uma dose de cachaça, ela passa a tomar 10. E não cai, está inteirona, porque ela não está consumindo sozinha. Então, a questão do vício é uma questão realmente muito complicada na nossa sociedade, que precisa ser tratada do ponto de vista do corpo material, emocional e espiritual, gente. E precisa ser combatido. A gente não tem que passar a mão na cabeça daquele que tem vício, não. Você tem que mostrar a ele os malefícios daquele vício. Porque senão, como é que ele vai conseguir sair se você tá coadunando com ele, você tá comungando com ele a ideia de não, você, coitadinho, você tá doente. Não é assim, gente. Não é assim. Você tem que chegar para a pessoa e mostrar, olha, isso que você está fazendo está destruindo a sua vida, destruindo a vida da sua família. Mas é a pessoa que toma a decisão, que faz a escolha de querer sair ou não, viu, Jefferson? Essa é uma questão que é realmente muitíssimo complicada e envolve não só o plano material, como o plano espiritual, muito mais do que a gente imagina. Eles acabam nos influenciando muito mais do que a gente imagina, né? E como diz o livro dos Espíritos, né? Às vezes é eles que nos dirigem, né, para uma ação, para uma atitude, através do pensamento e também da nossa sintonia com eles, né? É. Então, Lara, antes de finalizar, vou fazer minhas considerações finais aqui. Gostaria de convidar as pessoas, então, para poder fazer a leitura do capítulo 3 ao 11, do Sinal Verde, tá? Faça a leitura, porque esses 8 capítulos, esses são capítulos que se referem muito ao que a gente está abordando hoje aqui, né? Temos uma questão da simpatia e empatia com os nossos parentes, que está na questões 386 a 391 do Livro dos Espíritos, também fala sobre simpatia e também sobre antipatia. Também tem a questão 392, que fala sobre o esquecimento passado, que também se refere porque a gente não se lembra do que a gente fez no passado e como que isso impacta aqui no nosso dia Graças a a dia. Deus, né, Jefferson? Meu Deus. Porque senão seria difícil, hein? Viver com familiar e sabendo que o familiar nosso que nos fez mal lá, ou sabendo que a gente fez mal para eles, é Seria complicado, hein? impossível. Imagina. É. A gente vai abordar um tema ainda sobre reencarnação, a gente vai falar sobre isso. Aguardem. Em breve a gente vai falar sobre isso. Então, faça suas considerações finais, por favor.
Pessoal, Jefferson, quem está nos assistindo aí, gente, nós todos reencarnamos com a necessidade de aprimoramento moral e espiritual. Todos nós, cada um de nós. Nós estamos nesse planeta aqui, renascemos aqui tantas vezes buscando o nosso aprimoramento moral e espiritual. A família é a nossa salvaguarda. É por isso que ela precisa ser erguida em bases sólidas, em bases de amor, de afeto, de cooperação, de compreensão, de tolerância, de respeito. É por isso que precisa ter diálogo claro, construtivo. E, acima de tudo, eu acho que nós precisamos reacender os valores morais através do estudo e da vivência do Evangelho, para que o nosso grupo familiar encontre o equilíbrio. Né? Tem uma frase da Joana de Ângeles que eu gosto muito, que ela diz assim: acende a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. E é isso que nós temos que fazer. A família consanguínea, ela é o centro essencial dos nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, gente, é um espelho nosso, né? Que o passado está nos devolvendo. Então, esse grupamento familiar, ele é resultante desse conjunto de débitos, né, que nos situa nesse plano até mesmo genético, enfermiço, né, que a gente merece a face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. E, por isso mesmo, é que nós somos impelidos a suportar o retorno dos nossos reflexos tóxicos através dos nossos parentes. Aí eu vou abrir aspas de novo para o Emmanuel, da nossa parentela, né? Que vão nos devolver esses reflexos através de processos aflitivos de sofrimento. É por isso que a família é esse cadinho de burilamento moral e espiritual. Então, gente, nós temos na nossa família consanguínea laços de elevação e de alegria, que a gente já consegue tecer através do amor que a gente já consegue manifestar. Mas também nós temos algemas de constrangimento, de raiva, de ódio, de aversão, que nós mesmos plasmamos na memória do tempo, através das reencarnações que a gente já teve, né? E que é necessário desfazer, a gente precisa desfazer esses grilhões, né? Como que a gente desfaz? À custa de trabalho, de sacrifício, de paciência, de humildade, acima de tudo, de amor e de compreensão. E fazendo isso, a gente consegue promover uma nova produção de reflexos espirituais melhores, mais saudáveis, que vão anular os efeitos da nossa conduta delituosa anterior, conturbada e infeliz. Família é o alicerce da sociedade, moral, emocional e espiritual. Não vamos desistir da família, não, gente. Isso mesmo, olha. Vamos buscar aí fazer com que nossa família seja o nosso lar, né? Nosso lar de paz, de aprendizado e de harmonia, né? Então, pessoal, gostei muito do programa de hoje, foi muito produtivo. Espero que para você também tenha sido, né? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilha, divulgue para os seus amigos para que a gente possa, então, atingir mais pessoas. Se você gostou, vejo você então no próximo programa. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Jefferson. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até mais. Fiquem na paz de Jesus. Até mais.